O tema dessa manhã, famílias sadias, povo seguro. Quero convidar você para, junto comigo, acompanhar a leitura que farei no capítulo 13 do livro de Juízes, do versículo 1 até o versículo 5. Esse texto é o ponto de partida, mas nós vamos navegar no capítulo 16. Então, você vai ler comigo esses 5 versículos e depois a gente vai navegar lá no capítulo 16. Podemos ler juntos? Vamos lá, numa só voz. Vamos ler aqui nessa versão que vai ficar mais barato. Juntos. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: eis que és estéril, e nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado, e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude na compreensão da palavra dele que acabamos de ler nesse momento. Irmãos, houve um episódio recente de um líder importante da nossa nação, que ele estava num restaurante e alguém sentiu uma repulsa da presença daquele homem ali. E ele, então, viveu a experiência de uma pessoa no restaurante levantar, se manifestar, que não iria permanecer no ambiente por não suportar a presença dele e resolveu sair. Quem se levanta em ato contínuo? A mãe do cidadão, do sujeito, que era o motivo da repulsa, para defender o filho. Ponto. Irmãos, todos os problemas que nós vivemos na sociedade hoje começaram dentro de casa. Ok? Todos. Não, pastor, mas eu conheço uma família, inclusive era pastor, a mulher não sei o quê, começou dentro de casa. Ok? Começou lá. Se eu estou falando de uma família sadia, eu estou falando que eu tenho um povo que vive em segurança. Por quê? Porque as pessoas vão ter aprendido moral, ética, respeito ao próximo, uma série de coisas. Eu me preocupo muito, irmãos, com famílias da igreja que manifestam dificuldade de estar com os filhos na igreja. Ah, porque não tomou ainda todas as vacinas. Ok. Ah, porque ele chega lá e fica correndo. Eu já vou até criar uma dificuldade para você. Nós vamos, até o mês de março vai ter a pista de corrida das crianças. Aí, não sei como é que você vai fazer com o seu menino se na igreja que você vem tem uma pista de corrida. Não é? Então, aí você começa a apresentar desculpa, ele está doentinho.
Doentinho. Pois é, tá doentinho, traz para cá para uma oração de cura. Ou você não crê nisso? Vai esperar o quê? Não, o filho está muito mal, ele está... Meu filho, corre com ele para o hospital. Ok? Está chovendo muito, torrencialmente e... Ok, beleza. Não faça das exceções as regras da sua conduta. Porque as exceções, devagarzinho, vão virando regras. Bem, irmãos, nós estamos aqui diante de um cenário interessante. Não dá para fazer um panorama geral, pegando ali Jefté, Eude, aquela turma toda que antecederam Sansão. Mas eu posso dizer para você, e o texto já disse para nós, que havia um período já de 40 anos de opressão dos filisteus sobre o povo de Israel. 40 anos. E Deus então prepara um juiz para mudar a história da nação, como Ele fez com outros no passado. Como fez com Débora e Baraque. Como fez com Otiniel. Mudou a história da nação. Irmãos, Deus olha e vê a situação do povo. O que estava acontecendo? Na verdade, toda aquela opressão que o povo estava vivendo é porque as famílias estavam se desviando dos princípios de Deus. Cada um criando a sua própria religião. Não, eu acho que Deus não se incomoda com isso. E hoje, irmãos, não me faltam pessoas que são até membros de igreja, mas vivem uma vida cristã apática, fria, dentro do seu quadradinho, da sua bolha, e achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Porque uma das ações importantes que o inimigo estabelece na vida de uma pessoa é tentar deixá-lo tranquilo. Irmãos, olha só, um filho seu vai no dentista para fazer uma obturação. Gente, obturação é uma sessão de tortura. Por quê? A depender da situação do dente, ainda mais quando é uma criança, que não deveria ter cárie, antes em dente de leite, não deveria, né? Porque deveria ter uma supervisão aí nesse negócio. Mas vamos imaginar que houve uma coisa repentina, pá, surgiu lá uma bendita de uma cárie. Irmãos, quando chega lá no odontopediatra, o pediatra, para meter um motor zumbindo lá na boca da criança, e ela vai ter que ficar com a boca aberta lá, sei lá quantos minutos. Uma criança que às vezes não aguenta ficar sentado 5 minutos. Parabéns aos meninos e meninas que têm feito essa proeza aqui nos cultos, né? Me ouvindo aí 40, 50 minutos até 1 hora, isso é uma proeza. Os pais ficam, meu Deus, o pastor não termina. Então vamos lá. Então, irmãos, vem cá, queridinho. Aí bota balãozinho no consultório. Aí bota um monte de coisinha no consultório. Bota musiquinha. Dá uma sacolinha de um brinde para a criança. Olha, se você deixar, eu vou te dar isso aqui. Começa, faz todo aquele enredo, sim ou não? Não é? Para a criança relaxar e deixar aquele motor miserável entrar na boca dela e ficar zaz, e depois entra a espátula, entra não sei o quê, entra mas não sei o quê, e a criança com a boca aberta.
Irmãos, o inimigo, ele trabalha da seguinte maneira: ele vai convencer você que está tudo bem, que você pode só aguardar um pouquinho, que o que ele vai fazer não tem nada a ver. E aí tem muita gente aí passando já anos, década, com o inimigo administrando tudo na casa dele, mas tentando dizer para ele que, ó, tá tudo certo. É Cristo em casa, é Cristo no lar, é não sei o quê, é igreja online, e aí vai, é uma festa. Mas Deus olha para aquele povo que estava totalmente fora da presença de Deus e vê um sujeito de nome Manoá. Falou, opa, eu vou ter um ponto de partida ali. Aonde foi o ponto de partida para o livramento que Deus ia produzir? No clube de motoqueiros da cidade? Numa família, num lar, num pai, numa mãe, numa gestação, numa vida nova, uma criança. Irmãos, a concepção e a gestação de uma criança é um milagre. Pare e pensa. Você olha para aquela pessoa e diz assim, saiu de dentro de mim. Foi montado esse projeto todo dentro de mim. Não é, mamãe? Isso. Eu disse aqui recentemente o seguinte, que quando a minha esposa ficou grávida a primeira vez, gente, eu fiquei numa alegria, eu me senti tão vaidoso. Falei, cara, eu vou ser pai. A minha mulher está grávida. Eu me senti É uma sensação que só vocês que já passaram por isso sabem, eu não preciso explicar muito. É sensacional. E ver a minha esposa em casa com aquela barriga e tal, e falei, cara, tá ali o nosso filho. E quando começou o sujeito da pontapé na minha esposa, falei, rapaz, você sossega o facho aí, rapaz, minha mulher. Muito legal. Irmãos, o povo de Israel estava vacilando, mas foi através de uma família que Deus começou um projeto de libertação da nação. Agora veja que interessante, Deus usa uma família improvável. Irmãos, quantas outras famílias tinha naquele povo, naquela nação, com mulheres que já tinham filhos e poderiam ter quantos filhos mais fosse necessário, ou qualquer uma outra que nunca teve filho, mas não tivesse nenhum problema de fertilidade. Mas Deus vai aonde? Numa casa aonde a maternidade, a paternidade seria algo improvável. Deus tem um senso de humor fantástico. Aquilo que parece o mais difícil, é por ali que ele vai. Irmãos, eu fico pensando que as crianças têm uma semente de Deus muito forte. Porque às vezes elas querem fazer um negócio de um jeito que você fala assim, meu filho, não pode. Não dá. Mas ela diz, por que não dá? Sim ou não? Meu filho, desce daí, filho. É perigoso. Perigoso por quê? Isso é um sopro de Deus na vida dessa criança. Sim ou não? Pare e pensa direitinho, que você vai concordar comigo. É maravilhoso isso. Essa coragem, essa condição de desafio, né, que a criança tem. Por isso que tem que lidar com muito cuidado com isso, para você não desanimar seu filho. Não vai deixar ele fazer maluquice, né? Mas você pode estar junto com ele, ajudando ele a ir devagarzinho, subindo os degraus, para ele chegar, às vezes, numa altura bem alta. Irmãos, mas eu quero já antecipar para você que, infelizmente, alguns fatores comprometeram a execução plena do plano de Deus, que tinha como ponto de partida a família de Manoá. E aí eu já vou para a conclusão de verdade. Irmãos, eu não tenho muito o que falar
Porque o texto ele é muito claro. A história de Sansão é muito conhecida. Não tem necessidade de ficar aqui desenhando para você algo que é muito óbvio. Irmãos, existem sutilezas da parte do inimigo que destroem a família e comprometem toda a nação. O comentário que eu fiz no início fala de um menino que nasceu numa família e que hoje compromete toda uma nação. Sim ou não? É. Quantos líderes existiram no passado que foram criados no ambiente que gerou no coração daqueles meninos e meninas expectativas nefastas para toda a humanidade? Aí não vamos aqui trazer muitos exemplos. Você já está pensando aí em Alemanha, está pensando aí em Europa, em União Soviética, você já está pensando aí no monte de gente que uma pessoa ou duas fez uma devastação numa nação inteira. Vamos começar aqui, irmãos. São 3 sutilezas que destroem a família e comprometem toda a nação. Primeira delas, versículo 1 do capítulo 16. O que está escrito? Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Irmãos, Sansão teve 20 anos de governo. A gente não sabe praticamente nada do que foi ao longo desses 20 anos. Aqui ele já estava bem estabilizado. Ele já se sentia dono da situação. E ele visitava cidades dos filisteus. E lá ele era temido, porque Sansão era muito poderoso. Irmãos, ele chega lá e, por certo, ele já havia informação de que existia uma mulher prostituta que era a mega, super, galaxialmente poderosa na arte sexual. Óbvio que ele pagou para aquilo, porque ela era uma prostituta, uma garota de programa. E aí, ele vai lá e passa uma noite com ela. Irmãos, não foi uma noite que eles passaram no jardim, vendo as plantas do jardim e apreciando a cor das flores do jardim. Óbvio que não. Tá? A queda de Alexandre o Grande se deu por aqui. Um homem super poderoso acabou adquirindo uma enfermidade, morreu novinho, teve 10 anos de governo só, mixaria, nada. Fez quase nada. Morreu. Mas era um devasso. E era um dos homens mais inteligentes daquela época. Um grande estrategista. Quem já estudou história antiga, sabe quem foi esse Alexandre. Por isso que o nome dele era Alexandre o Grande. Ele não era nem muito grandão não, viu, irmãos? Porque não precisa ser grandão também não, tá? Brincadeiras à parte. Irmãos, a perversão sexual
destruiu, ou foi um dos itens que colaborou para a destruição de Sansão e tirá-lo do plano que Deus tinha estabelecido. Eu quero aqui dar um conselho para vocês, casados e postulantes. Não case por causa de sexo. Não case para ser feliz. Case para cumprir um propósito de Deus na sua vida e na vida da pessoa com quem você vai casar. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas. Irmão, sabe o que eu admirava muito em Ruth? É que ela tinha feito um curso de evangelização de crianças. Ela tinha um diploma, né? Ela fez um curso da APEC, né? Tem ainda a APEC aí. E aí, quando a gente casou, eu estava na expectativa da gente casar para a gente poder ir sozinho para um trabalho missionário que eu fazia, que ela não ia comigo porque a gente não era casado, a gente era só namorado. Então eu não saía sozinho com a minha namorada, nem com a minha noiva. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz. A gente saía, se fosse com todo mundo da igreja, ou com a família dela, ou então a gente não saía. E quando a gente casou, uma das coisas que mais me empolgou, o que me empolgava para casar logo, foi dia 11 de janeiro, tá, irmãos? Então fique preparado. Vai contar 39 agora. Era que eu ia poder ir com ela lá para frente missionária, e ela ia usar todo o conhecimento que ela adquiriu nos cursos da APEC. Ok? Mas e as outras coisas? Opa, Deus foi acrescentando. Você nunca tinha pensado naquilo? Claro que sim. Mas não era a prioridade. Ok? Perversão sexual. Tem gente que casa pensando em sexo, ou casa porque se antecipou com a sobremesa antes do churrasco. Encheu a cara de pudim. Aí agora vai servir o churrasco. Está empanturrado. E já está com dor de cabeça, porque o açúcar deu uma disparada tão grande que deu dor de cabeça. E dá dor de cabeça. Dá ou não dá? Dá. Então, cuidado. Preste atenção. Vamos em frente. Irmãos, o versículo 4 do capítulo 16, tem uma outra questão que se apresenta aqui, perigosa. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. A segunda coisa, irmãos, que é uma sutileza do inimigo para destruir a família e comprometer toda a nação, é o orgulho. O cara ou a moça criam expectativas lá nas alturas com relação a quem ele vai casar. O sujeito, tudo que ele quer fazer de um jeito que vai comprometer uma série de outras coisas, mas ele é orgulhoso, tem que ser daquele jeito. Fica difícil. Ele não queria casar com as meninas da cidade dele. O pai dele falou com ele: filhão, escuta aqui, tem tanta moça bonita aqui, você não quer casar com nenhuma daqui de perto, não? Família conhecida da gente aqui do Jardim Aeroporto. Aliás, eu tenho um time de menina aqui da igreja, solteira, já na bica, né, para casar. Ou não? Tem, não tem?
Amanda? Mas tem uns varão aí, boca aberta. Ei, pastor. É muito varão boca aberta. É muito varão boca aberta. Desculpa aí, gente. Gente, eu fico com pena. De vez em quando eu pego um pela orelha. Tem varão aí com 17, 18, 19 anos que parece menino. Com a mamãe ainda perguntando, levou o sabonete para o banheiro, está com toalha. Menino, gente pirracenta, de 20 anos, 19, pirracento, um bobão, um bocó, vai casar com quem, meu filho? Só se for uma louca. Começa o namoro, não tem como progredir, porque a menina vai olhar, meu Deus, isso aqui é uma criança. Quero casar com um homem com H maiúsculo. Gente inchada, inflada. É uma criança, mas se acha gostoso. Pastor Cacá, se eu falar bobagem, levanta a mão. Só levantar, não precisa falar nada que eu já vou entender. Irmãos, quando eu vejo essas meninas vindo dançar aqui na frente, sabe quantas meninas estavam dançando aqui no último culto do ano, antes do culto da virada? Tinha mais de 50. A maioria solteira. Sim ou não, Estela? A estatística está em torno de 50 meninas, não é isso? A conta que eu fiz foi essa. Tinha 20 de um grupo, tinha 15 do outro, sei lá quanto, sei lá, a minha conta foi essa. É que eu dou um chutão também, né? Isso. E a maioria solteira, não é? E eu olho assim, um monte de homens aqui da igreja com 17, 18, 19, 20 anos, agindo como menino. Eu só não vou deixar esses caras usar a pista de corrida aqui, que é só para as crianças. Se eu ver correndo, eu vou pegar pela orelha. Rapaz, sai daí, rapaz. O pai explica para o filho, filho, vou arrumar uma esposa para você aqui. Ele queria uma mulher de fora, porque as de fora são melhores. As de fora são, opa! Casamento do Sansão foi um fiasco. Fiasco. Morreram 40 pessoas no casamento dele. Sim ou não? Quem conhece a história? Para ele poder pagar a conta que ele perdeu porque era um bobão. Casou com uma mulher que já traiu ele na festa de casamento. E trair, irmãos, não é deitar na cama com o outro, não. Trair é tomar atitudes, ações para prejudicar o outro. Pô, dá para desligar esse cara aqui? Vai atrapalhar a filmagem? 39. Não, pô, acende aqui, acende aqui. Isso. Duas lâmpadas para trocar. Faz essa semana facinho. Irmãos, eu vou contar para vocês aqui uma situação que aconteceu numa igreja batista lá em Avilã. Em Avilã. Lá em Avilã, na igreja batista, começou 2 jovens da igreja a namorar. Menino, a menina bonita, o rapaz também, trabalhador, mas o rapaz de família simples, humilde. E aí o pai da menina chama o pastor da igreja, lá de Avilã, mas é a igreja batista, lá em Avilã, e fala assim, pastor, coitado do pastor, não queria estar na pele dele. O senhor é o pastor da igreja. Ele falou, sou. Por que estão fazendo algum movimento para me tirar daqui? O senhor vai ter que falar para aquele rapaz que está querendo namorar minha filha, que a minha filha
Eu não estou criando uma filha para casar com pobre. Meu Deus! Eu não quero morar em Avilã nunca. Aí, o pastor lá de Avilã, da Igreja Batista lá em Avilã, disse assim: meu irmão, me desculpe, eu não vou me meter nesse assunto não. Isso é problema seu. É sua família. Eu não vou, que cara que eu vou chamar um menino da igreja, cara, tu, por ser pobre, tu não vai poder namorar essa menina, porque o pai dela criou ela não para casar com pobre. Irmãos, o pastor ficou chocado. Esse pastor ficou sem dormir algumas noites, pensando naquele troço. Mas depois, o pastor lá da Igreja Batista lá de Avilã, recebe um convite de casamento e com a responsabilidade de celebrar o casamento da menina, que casou em outra cidade, tipo o Sansão, ele casou em outra cidade, em outro lugar, uma mulher de outro lugar, só que no caso, o rapaz, né? O casamento não durou um ano. Ela traiu o marido e virou uma confusão, e aí eu fiquei olhando para o pastor e perguntei: e aí, pastor? Aí o pastor lá de Avilã falou: livramento desse nosso irmãozinho, né? Ainda bem que ele era pobre, hein? Ainda bem que ele era pobre. Ei. Irmãos, cuidado com o orgulho. O orgulho pode atrapalhar muito a saúde espiritual da sua família. E você sabe que o nosso país e muitos outros países estão em desgraça econômica por causa do orgulho das pessoas que se acham os reis da cocada preta e fazem um monte de coisa sem saber direito como fazer, fazem errado e batem o pé dizendo que está certo. Não se dobram, sim ou não? Não aceitam. Você ouve o cara falar: não é possível que esse cara está falando isso. Mas é o orgulho. Mas eu quero encerrar, irmãos. Sutilezas que destroem a família e comprometem toda a nação. Relacionamento com o inimigo. Como assim? Mas vamos lá. Capítulo 16, versículo 17. Aí está errado, é 4, mas é 17. É a digitação do menino. O que diz o texto? Descobriu-lhe todo o seu coração, disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Irmãos, olha só. O cara trava um relacionamento com a mulher que era do povo inimigo. Mas, irmãos, segundo historiadores, essa tal de Dalila era um mulherão. Era top side das galáxias. A mulher era um negócio fora da curva. E o bonitão, né? Opa, é minha. Casou com uma mulher inimiga, declarada. Mas ele se achava o fortão. E que ninguém ia fazer nada com ele, porque ele era fortão. Vai fazer não, é? Ela é bonitona, ela é tudo, mas o que ela vai fazer comigo? Só um instantinho que você vai saber. Irmãos, aí, não sei se foi no mesmo dia, se levou alguns dias, o fato é que essa moça se relacionava com o tal do Sansão, mas ela tinha também
compromisso com a liderança da nação dela. E o que os caras faziam? Descobre para nós qual é a fonte da força dele. Ele fez 2 brincadeirinhas com ela. Aonde que estavam os amigos, os reais amigos de Dalila, irmãos? Ela ligava para eles levavam meia hora para chegar? Não, eles estavam igual à Guarda Nacional, num evento que houve em Brasília uma época. Estava todo mundo atrás da parede, aguardando o sinal. Às vezes vem, às vezes não vem, no caso de Dalila, veio. E ele achando que estava ali de boa com a mulher e tal. E aí ele dormia, tranquilo. Ela amarrou ele uma vez, amarrou 2 vezes. Ele dormia. Olha que maravilha. Mas ela acionava a Guarda Nacional, acionava lá os caras lá. E os caras apareciam na hora, porque estava do lado. Chegava lá, se davam mal, porque ele só estava fazendo, era de mentirinha, era brincadeirinha. Mas teve uma hora que ele não aguentou, ele acabou abrindo o jogo. E aí, ela fez o que tinha que fazer. Foi o que aconteceu, irmãos? Prenderam ele, levaram ele. E aí, todo sujeito que brinca com o inimigo, que deixa o orgulho tomar conta, e que se envolve com perversões sexuais, primeiro, ele vai ser dominado pelo inimigo. Prenderam o cidadão. Segundo, vai ser dominado, preso, e vai ter os olhos furados. Tem gente que não enxerga nada. Não estou vendo isso que você está falando, não. Pastor Marcos Santana, já ouviu essa frase? Eu não estou entendendo o que você está falando, não. Acho que você está enganado. Já ouviu isso, né? Sim ou não? Irmãos, é muito engraçado. O cara está todo atolado, todo enrolado, está todo travado. A gente vai conversar com o sujeito e fala assim, não, mas eu acho que o senhor está enganado, porque não é isso não. Não pode, cara. Será que eu estou vendo coisas? Será? O cara está com o olho espiritual furado, que o inimigo furou, acabou com a visão dele, se é que ele tinha alguma antes. Depois, irmãos, Sansão serviu de quê? Palhaço. Virou chacota. Faziam ele dançar, pular, um homão daquele. Com respeito a todos os carecas, né? Desculpa aí, meu querido Rian. Aquele homão grandão, careca, com olho furado, fazendo papel de palhaço. Desculpa, irmãos. É muita gente que vira palhaço na mão do inimigo. Aí depois fica meio com vergonha, né? Mas vira um palhaço na mão do inimigo. Irmãos, olha só. Eu trabalhei 32 anos numa empresa que tinha vários amigos que se achavam o Sansão. E esses Sansões, acho que deve estar certo o plural, eles tinham no contra-cheque algumas contribuições que vinham com a seguinte sigla, PJ. Vocês sabem o que é isso, né? E às vezes tinha 1, 2, 3 PJs, não é isso, Raquel? Você que é do RH. Não chega assim? Chega nesse nível.
os Sansões, os bonitões, gostosões, fazendo papel de palhaço, trabalhando de graça para os outros, que o dinheiro que ele recebe não fica com ele. Irmãos, o que aconteceu com Sansão acontece hoje. Irmãos, o tema desse ano é minha família é um milagre, porque a sua família é um milagre, é para ser um milagre, é para nascer um Sansão lá, com força, para mudar a história dessa nação. Mas nós precisamos estar juntos com os nossos filhos em oração o tempo todo, para que de fato eles não se desviem, não aceitarem infiltrações do inimigo na nossa casa. Não podemos permitir isso. Vai ser difícil você segurar a onda do menino de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, que já começa a se achar alguma coisa e que não é nada, por enquanto. Mas pode ser muito. E vai ser, mas se for obediente, se honrar pai e mãe. Mas pai, você tem que ser um exemplo. Você tem que ser um homem de oração. Você tem que ser uma pessoa que tem uma comunhão com Deus tão grande que antes de acontecer alguma coisa, você já sabe, porque Deus já avisou para você. Irmãos, quantas vezes eu fui parar em algum lugar que eu falei assim, por que eu vim fazer isso hoje? Depois descobri que se eu não tivesse ido ali, tinha acontecido um problema com o filho meu. Porque Deus avisa. Mas se você não tem relacionamento com Ele, gente, você não pode deixar de ter o seu número na agenda de Deus e o número de Deus na sua agenda, e você manter a sua linha desocupada, para a hora que Ele tiver que falar, não ter telefone ocupado. Às vezes Deus quer falar e você está ocupado. Não é um exemplo muito apropriado, mas só para a gente entender essas coisas. Tinha um programa na televisão que acontecia numa praça. E tinha uma senhorinha que ela vinha caminhando. E as pessoas falavam com ela. E tudo que falavam com ela entendia errado. E ela irritava todo mundo ali, porque ela, com a voz estridente e irritante, ela dizia, entendi, então é isso. Aí eu falei, não! Irmãos, eu fico pensando aqui, nos vacilões, eu às vezes, e Deus dando o recado, falando, explicando e tal, e o cara fica, tá, então eu entendi, entendeu errado. Não foi isso que eu falei, irmãos, de vez em quando alguém me chama, pastor, eu entendi aquele negócio que o senhor falou domingo, o senhor falou isso assim, não é aqui, ó, para a mulher perguntando, pastor aqui, o senhor não falou isso, isso e isso? Eu falei isso? Meu irmão, não falei não. Não, pastor, falou sim. Falei, mas qual era o texto? Qual era a coisa? Ele, não, porque o senhor falou até o senhor... Não, meu irmão, não falei isso não. Não falei não. Eu falei isso, isso e isso. Foi isso e isso. Aí a mulher, eu não falei para você? Ou seja, alguém entendeu o que eu falei. Mas o outro estava com o telefone ocupado, quando pegou o negócio, já estava lá na frente. Não combina. Irmãos, Sansão virou as costas para os conselhos dos pais. Ele era um nazireu. Não era só o cabelo comprido que dava força para ele. O que dava força para ele era a proteção do Senhor diante de um propósito estabelecido para a vida dele. Ok? Outra coisa, irmãos, o milagre que Deus realizou na casa dele ficou reduzido. Ele era para ser o grande libertador, ele terminou o serviço no meio do caminho. Na hora de fechar a conta, ele abre a guarda e o inimigo volta com força total. Às vezes Deus já está concluindo a obra e alguém acaba vacilando.
e aí tem que parar tudo e começar de novo. Irmãos, ele deixou a família dele doente, porque como ficou o coração desse pai e dessa mãe? De ver o filho vacilão. Você ficaria feliz de ver o seu filho preso, torturado, fazendo papel de palhaço? Você gostaria? Gente, esse é um presente que nenhuma mãe, nenhum pai quer. E você pensa que o diabo não faz isso hoje. Está fazendo isso hoje na vida de alguns que foram brincar com o inimigo. Sim ou não? Sim, é sério. É sério isso. Então a família de Sansão ficou doente. E o povo? O inimigo voltou à carga total. Ou seja, irmãos, o povo voltou à insegurança nas mãos do inimigo. É isso que você quer? Não, eu não quero isso para a minha vida. Precisa ser? Não precisa. Então, irmãos, quando eu estou insistindo para que essa igreja aqui, as famílias, principalmente os homens, tornem-se homens de oração, é para que a gente tenha condições de cuidar daquilo que só cabe a nós cuidar. E quando eu digo que eu não vou aceitar gente liderando, aqui na frente cantando, que não tem compromisso com a agenda de oração da igreja, é porque eu não quero colocar a igreja vulnerável. Mas o fulano toca muito, mas aqui não. Não adianta um cara que toca muito, mas ele vai se deitar com Dalila. Mas ele vai se deitar com a prostituta. Mas ele vai tomar decisões que estão eivadas de orgulho. Não faz sentido, irmãos. Aí está o cara que, vamos lá, irmão, acompanha aqui, levanta a sua mão e tal, e o camarada aqui não tem vida de oração. É maluquice. Agora, isso aí é indigesto. Mas, irmãos, nós já fizemos aqui alguns períodos buscando o quê? Consagração. Agora é a hora da gente exercer. Exercer. Porque dizer uma coisa e fazer outra, isso é o que o diabo está querendo. Ok? Vamos orar.